Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38. As crianças, por favor, gente. Eu sempre esqueço delas. Mas enquanto as crianças vêm aqui, você vai abrindo em Lucas capítulo 10, versículo 38. Quando as crianças chegarem aqui na frente, você já vai estar com Lucas 10 aberto. Estende a mão aqui em direção das crianças. Nós queremos orar e abençoar as nossas crianças. Deus, aqui são os teus pequeninos. A tua palavra nos lembra que dos pais é o reino dos céus. E também nos lembra que nós precisamos ser como crianças. Pai, que os nossos pequeninos aprendam do Senhor e vivam com o Senhor. Que a aula ministrada no coraçãozinho delas surta efeito e elas cresçam em amor e graça, estatura e conhecimento do Senhor, amando a tua palavra, amando a tua igreja e servindo ao Senhor também com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Podem seguir lá. Então, já que as crianças já viram, as crianças já desceram, vocês já viram a Bíblia? Eu estava pensando algumas coisas e eu quero compartilhar essas coisas que eu estava pensando. Por exemplo, nós somos ótimos em dar desculpas do porquê não vamos à igreja ou do porquê não nos relacionamos bem com Jesus. Nós damos desculpa para não ler a Bíblia, nós damos desculpa para não orar, e as desculpas normalmente passam por alguns parâmetros. Por exemplo, eu não tenho tempo suficiente para fazer a minha devocional. E verdadeiramente a nossa vida é uma vida muito doida, uma vida muito corrida, e nós temos muito compromisso, várias coisas para fazer constantemente. Eu sei que isso é verdade na sua vida, eu não estou julgando você, mas nós usamos isso como uma desculpa. Isso acaba se tornando uma muleta para o pouco relacionamento que nós temos com Jesus. Uma outra desculpa que nós damos é falta de motivação ou falta de disciplina. Olha, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia porque é difícil ler a Bíblia. Eu começo a ler Gênesis, quando eu chego em Levítico, o nome Levítico já é estranho. Deuteronômio, então, parece que tem tanto sangue em Levítico que eu não quero mais ler a Bíblia. Quando você chega nos profetas, então, parece que você não tem noção do que os profetas estão falando. Parece que em a esposa morre e Deus manda o profeta não chorar. Em outro, Deus manda o profeta ficar nu durante um período de tempo. Você tem um terceiro que ele não queria obedecer Deus, porque ele amava mais a nação do que a Deus. É interessante porque nós começamos a dar essas desculpas. Falta de disciplina, uma não compreensão, falta de motivação. Quando a gente não dá outra desculpa, sentir-se intimidado. O que eu quero afirmar com isso? Eu não vou ler, de tanto que o pastor tem pego no meu pé para eu ler a Bíblia, para eu orar. Então eu não quero me sentir intimidado. Eu quero ler a Bíblia e orar por livre e espontânea vontade. É uma desculpa. Uma última desculpa. Dificuldade de aplicar a Bíblia para o nosso dia a dia. Eu leio, mas parece que é tão longe de mim, tão distante da minha pessoa. Olha só alguns dados que eu andei pesquisando. Na Europa, os cristãos que ainda vivem na Europa, só para a gente fazer um destaque, hoje em dia a Europa é considerada pelos teólogos, missiólogos, como um continente pós-cristão. Mas ainda hoje você tem cristãos lá na Europa. Muitas das igrejas históricas fecharam e se tornaram bares, boates e coisas assim, mas ainda há remanescentes lá. Quando eu fui em 2011, lá para o CTM, em Minas Gerais, eu fiz um curso sobre... Vocês estão me ouvindo? Enquanto ele troca aqui. Centro de Treinamento Missionário, e lá eu encontrei um rapaz que ele foi para a Europa ser missionário. Então Deus tem levado pessoas para fazer missões na Europa.
porque ele tem feito algo além dali. É interessante a gente pensar que lá na Europa, os cristãos que ainda existem, num grupo, por exemplo, de 100 cristãos, entre 20 e 30 leem a Bíblia uma vez pela semana. É mais ou menos assim, eles vêm para o culto, o pastor lê a Bíblia e eles leem a Bíblia juntos. Os dados continuam. Nos Estados Unidos, um grupo de jovens e adolescentes, 75% deles leem a Bíblia pelo menos uma vez na semana. Porém, esse grupo de jovens e adolescentes tem um altíssimo índice de não compreensão da Bíblia. Eles leem, mas não entendem. Você sabe que uma das maiores dificuldades na língua inglesa para pregar o evangelho são os nomes. Os nomes bíblicos, tanto em hebraico quanto em grego, são difíceis de serem pronunciados na língua inglesa. Então, quando eles chegam em livros, por exemplo, como Crônicas, e os 7 primeiros capítulos de Crônicas são só nomes, eles enfrentam dificuldade para expor tudo isso. De 7 em 10 desses adolescentes norte-americanos, eles têm Bíblia. 7 de 10 é um bom índice. Porém, desse índice, desses 10 jovens e adolescentes, 3 deles leram a Bíblia inteira. 63% leu ao menos uma vez na última semana. Então, o que eu quero expressar com esses dados? Se nós transferirmos para nós, cristãos, evangélicos, protestantes, reformados no Brasil, o índice não vai ser diferente. A proporção não será diferente. Nós temos dificuldade com isso. Olha mais alguns números. 60% dos americanos que leram as Bíblias foram pela Bíblia transformados. Leram, foram transformados. Se dedicaram à leitura, teve mudança na vida deles. Ou seja, quanto mais contato com a Bíblia, mais mudança. Olha como eles se sentiram. Eles ficaram mais calmos. Então, diante das lutas, dificuldades, problemas, eles poderiam ponderar um pouco mais, esperar um pouquinho mais e tomar atitudes mais assertivas na vida deles. Eles se tornaram mais encorajados para as lutas, para os desafios, para os problemas, para as aflições. Eles se tornaram mais esperançosos. Nos dias de hoje, quando você liga qualquer telejornal e você só ouve notícia ruim, ler a Bíblia e ficar mais esperançoso vale a pena. Vale a pena. E todos eles que leram dentro desse grupo, de 60%, tiveram um senso de direcionamento nas suas vidas. Eles sabiam o que precisavam fazer, quando precisavam fazer e como precisavam fazer. Uma outra pesquisa norte-americana, saiu um vídeo, foi divulgado durante um tempo, falou que quando a pessoa lê a Bíblia uma vez na semana, o efeito é quase insignificante. Então nós leremos a Bíblia daqui a pouco. Se você ficar só com essa leitura bíblica durante a sua semana, ela surtirá pouco efeito na sua vida. Agora, pessoas que passam a ler no mínimo 2 vezes por semana, começou a ter uma leve subida no gráfico. Não muito, para gerar em nós esperança, mas uma pequena mudança. Agora, pessoas que passaram a ler 3 vezes por semana, imagina aquela máquina no hospital que marca frequência cardíaca. Imagina que 1 e 2 ela está retinha. Agora, quando ela lê 3 vezes, dá o sinal. Você tem mudança quando você se dedica à Bíblia, à leitura, à oração, alguma coisa muda. Agora, quando a pessoa passa a ler 4 vezes ou mais, esse efeito sobe exponencialmente. Olha só a conclusão dessa pesquisa. 30% das pessoas que leram a Bíblia se sentiam menos solitárias. A solidão é um problema nos dias de hoje. É um problema entre jovens e adolescentes, é um problema na terceira idade, é um problema em jovens casais, onde o esposo trabalha muito e a esposa trabalha muito. E olhar para a Escritura diminui esse período de solidão, esse senso de solidão. 32% sentiram que a raiva deles diminuíram. Então, a raiva, o estresse, o nervosismo diminuiu também significativamente. Olha esse dado, 40%
Foi 40% menor a amargura nos relacionamentos. Que relacionamentos? Todos eles. Marido e mulher, pai e filho, relacionamento nos trabalhos. Então, ler a Bíblia, orar 4 vezes na semana ou mais, diminui 40% a amargura nos relacionamentos. Mas os dados continuam. O alcoolismo diminuiu 57% em quem se dedicava a práticas espirituais. Não só isso, a estagnação espiritual. Sabe quando você pensa assim, eu vou na igreja, mas eu não estou amadurecendo na minha fé? A estagnação espiritual foi 60% menor. Mas o dado mais importante que eu quero dedicar aqui algum tempo para isso, são os 2 últimos. Quem lia a Bíblia 4 vezes ou mais, começou a compartilhar a fé 200% a mais. Falar de Jesus, transmitir o amor de Jesus para os outros, e começou a discipular outras pessoas 230% mais. Talvez você esteja pensando assim, eu vou na igreja para receber a minha bênção. Você pode receber a sua bênção na sua casa. E eu não estou falando isso para você não vir à igreja, muito pelo contrário. Eu estou falando que você tem pontos de contato muito maior com Jesus do que você imagina. Agora que você já abriu em Lucas 10, versículo 38 ao 42, e depois de eu ter falado toda essa introdução, vamos ler a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Deus, que a tua palavra tenha efeito em nossos corações, que nós possamos, à semelhança de Maria, estar diante do Senhor, que é a melhor parte, e não igual Marta, correndo de um lado para o outro, mas desfrutando do Senhor e da tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, todo texto faz parte de um contexto, e nós não podemos divorciar Lucas 10, do 38 ao 42 desse contexto, e esse contexto eu quero afirmar para você, que é um contexto altamente missionário, a começar do envio dos 72, no começo do capítulo 10 de Lucas. Jesus separa os seus discípulos de 2 em 2, e os envia para pregar, para anunciar. Eles vão fazer basicamente o que Jesus fazia: pregar, curar e expulsar os demônios. O que é missão? Pregar, curar e expulsar demônios. Expulsar demônios não só aqueles que se retorcem todo ou que falam grosso. Tem alguns demônios na alma humana que precisam ser expurgados pelo poder da palavra de Deus e pela uma boa ação do Espírito Santo. E eu não estou falando de demônios literais, são demônios que nós produzimos em nós mesmos. E eu não estou afirmando isso para dizer que demônios não existem. Existem, a Bíblia afirma isso, mas eu estou dizendo da nossa missão, e a nossa missão está envolvida na missão de Jesus. O que ele fazia, nós fazemos. Ele pregava, ele curava, ele expulsava demônio, ele habilitou os 72, e ele tem habilitado a igreja dele para fazer essa missão. Então, divorciar Marta, Maria, Jesus e a casa delas desse contexto missionário é divorciar um ponto central do Evangelho de Lucas. Quando Lucas escreve o Evangelho, consequentemente o livro de Atos, nós temos que lembrar que tanto Lucas quanto Atos são evangelhos e uma narrativa altamente missionária. Então, olha que ponto interessante: só há missões se há relacionamento com Jesus. Se você não se relaciona com Jesus, o teu trabalho é vazio, é vão, é inútil. Marta estava correndo para lá e para cá, Maria estava com ele. Maria estava com ele.
E eu acho muito legal esse texto com duas mulheres, porque as primeiras pessoas a verem Jesus pós-ressurreição são mulheres, e elas são as primeiras a anunciar isso. E quando elas anunciam isso para os discípulos saem correndo em direção ao túmulo de Jesus, e chegam lá, não encontram ninguém. É interessante porque a maioria da igreja, tanto brasileira quanto mundial, é composta por mulheres, e mulheres que se dedicam à missão, a pregar, a anunciar as verdades de Jesus. Então não tem como eu falar desse texto sem falar de missões, sem compreender missões, sem falar para mim e para você que Jesus deseja que nós estejamos nele, para que nós possamos levar outros a estar também nele. Mas ainda entendendo esse contexto, Lucas 10, você tem a ideia do samaritano. E a ideia do samaritano é a seguinte: você tem que se despir da sua religiosidade, para que você possa fazer a vontade de Deus na sua vida. Você tem dois personagens que passam longe do homem ferido. Você tem um levita e você tem um sacerdote. Porque eles entendiam que a partir da religião deles, eles não poderiam tocar em alguém ferido ou alguém morto. Mas o samaritano acolhe aquela pessoa. O samaritano não estava preso numa religiosidade, mas estava pronto para cumprir o chamado de Deus na vida dele. Eu não sei como que você tem pensado a respeito disso, mas Jesus não nos chamou para vivermos um ritual com Ele, uma religiosidade com Ele, mas para vivermos a vida dele em nós e a nossa vida nele. Essa mesa que está posta aqui não é um ritual repetido uma vez por mês, é a presença real e verdadeira de Jesus no nosso meio. Ele está aqui, da mesma maneira que Ele está nos nossos lares, nas nossas casas, e da mesma maneira que Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele, e da mesma forma que Maria experimentou isso na casa dela, eu e você podemos experimentar isso nos nossos lares. Então que a presença de Jesus seja real nas nossas casas, porque a maioria dos nossos lares, infelizmente, tem deixado Jesus de fora, e nós precisamos permitir que Jesus esteja lá dentro, e nós estejamos com Ele ali, a nossa fé, a nossa vida, aquilo que Jesus nos chamou, não é para uma vida de domingo na igreja, é para uma vida constante com Ele. Mas o contexto ainda afirma algo muito simples que às vezes nós deixamos de lado, que é Lucas 11. Lucas 11 começa com um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Nós fazemos da oração muito mais como uma ferramenta utilitária do que como um estar com o Senhor. E eu acho interessante, Lucas 11 está logo após Lucas 10, lógico. Mas o texto escrito poderia ser qualquer outro texto, mas é esse, é Marta e Maria, e logo após é Jesus ensinando os discípulos a orar. Se você aplicar o texto de maneira correta, o que o texto está afirmando para mim e para você é o seguinte: você age igual Maria quando você aprende a orar como Jesus nos ensina a orar. Essa é a conclusão do texto. Em outras palavras, o que Jesus está desafiando a mim e a você é exatamente isso. E eu quis apresentar toda aquela pesquisa para você, e apresentar esse contexto para você entender que o que Jesus quer de você é que você esteja com Ele, em tudo que você fizer na sua vida. Exatamente tudo. É interessante nós pensarmos que Marta, culturalmente, não estava errada. Quando alguém recebia um visitante na sua casa, ela deveria oferecer o melhor, atender da melhor forma, oferecer a melhor comida, oferecer a melhor cama, oferecer o melhor pouso para aquela pessoa. Por quê? Porque isso era uma questão de honra, não somente honra para a família, mas era uma honra para a casa, era uma honra para o povoado, era uma honra para aquela cidade. Porque o visitante poderia sair daquela casa e falar assim: Marta e Maria me receberam muito mal.
Marta e Maria atenderam Jesus de uma maneira errada. Olha que desonra que elas fizeram para o nosso povoado. Então, o que Marta estava querendo fazer para Jesus, culturalmente era correto. Ela deveria receber a visita da melhor maneira possível, oferecer o melhor. E Jesus deveria experimentar o melhor. Só que o que Marta não compreendeu é que Jesus era muito melhor do que qualquer cultura. Porque Jesus era muito melhor do que qualquer coisa que ela poderia fazer. E quem estava perdendo era a própria Marta, em não estar com Jesus. Então, quando eu olho para tudo isso, só me vem um pensamento muito simples: Jesus quebra protocolos. Jesus quebra protocolos. Ele não está se importando com a cultura daquelas pessoas. Ele está inserido, vivendo dentro de uma cultura, mas ele não está ali para exercer cultura, de tal forma que a cultura não é maior do que Jesus. Jesus sempre será maior do que a cultura. Isso significa que quando as pessoas lá fora afirmam que nós precisamos defender uma cultura tal, uma cultura Y, uma cultura X, a nossa resposta para essas pessoas é a seguinte: Jesus é muito maior do que essa cultura, e eu não posso guardar Jesus somente para mim. Crer em Jesus é contracultural, tá? Se você conhece alguém que crê em Jesus e faz a mesma coisa que a cultura lá fora faz, que o mundo lá fora faz, questione essa conversão. Questione essa conversão. Precisa ouvir a mensagem do Filipe de novo. E precisa se converter novamente. Precisa de um novo nascimento. Porque Jesus é muito maior que a cultura. Por isso que Jesus quebra protocolo. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Lá em João capítulo 4, Jesus chega em Samaria. E ele vai num poço construído por Jacó. Ele se assenta no poço enquanto os discípulos vão procurar alimento. E chega uma mulher samaritana e Jesus conversa com ela. Jesus era homem e não poderia conversar com aquela mulher. Aquela mulher era samaritana, era inimigo do povo de Israel. Portanto, Jesus também não deveria conversar com ela. Porém, Jesus quebra esses protocolos. Quebra esses protocolos. Um homem estava com a mão ressequida no sábado, dentro da sinagoga. Os fariseus queriam testar Jesus. E Jesus chama aquele homem com a mão ressequida para o centro e cura aquele homem. E diz assim: é lícito fazer o bem no sábado. E daí ele conclui: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Talvez não seja exatamente nesse texto, mas ele afirma exatamente isso. O que ele está fazendo? Quebrando protocolos. O mais importante é quem Jesus é, do que os nossos próprios protocolos. Há algum tempo, eu tenho pensado muito em fazer um culto diferente e começar com a pregação e não com louvor, e não com os avisos ou coisas assim. E eu fico pensando, talvez Jesus faria algo nesse sentido. Eu ainda não tenho coragem. Talvez eu ainda esteja preso a alguns protocolos, mas Jesus não. E talvez o teu coração ainda esteja preso a alguns protocolos. Perceba, eu não estou falando de protocolos no sentido de pecados. Do pecado você tem que fugir mesmo. Você não foi chamado para romper as barreiras do pecado e pecar mais ainda na sua vida. Não, longe disso. Nesse sentido, você foi chamado para seguir uma cartilha, para seguir aquilo que Deus orienta na palavra dele, e ponto final. Em outros aspectos, no aspecto que diz a respeito de quem ele é, de qual é a missão dele, nós somos desafiados a quebrar esses protocolos. Quer um exemplo muito simples de como você faz isso? Alguém diz assim: eu não quero ouvir de Jesus, e você vai lá e continua orando por aquela vida. Você quer um outro exemplo de como quebrar protocolos? Você tem um inimigo mortal lá fora, e você ora por essa pessoa. Você quer saber uma outra maneira de você quebrar protocolos aqui dentro? Você tem dificuldade com alguém dentro da igreja de perdoar alguém, e você vai lá e libera perdão. Toda vez que você faz isso, você está quebrando protocolos como Jesus quebrou.